Boa noite a todas, todos e todas aí que nos acompanha. Uma boa noite especial a essas mulheres aguerridas aí, que hoje tiraram um pouquinho do tempo aí para participar dessa live aqui proposta, organizada pelo Movimento Estadual Somos Todas Professoras, né? A violência de gênero e a precarização do trabalho feminino e as políticas misóginas de Bolsonaro, né? Organizada pelo Movimento Estadual Somos Todas Professoras. Então, trago aí essas convidadas especiais aí, a Carol Filho, socióloga. Uma boa noite, Carol. E já agradeço por ter aceitado o nosso convite. Também a Maíra, diretora de escola, né? Agradeço ela de Santo André estar aqui com a gente e acompanhando a nossa luta, dando essa força também ao Movimento Estadual Somos Todas Professoras. A professora Virgínia Baldão, uma boa noite, agradeço a sua participação. Professora também, uma professora muito querida e militante aqui em Vinhedo, companheira aqui de muitas lutas. E logo mais a deputada estadual Mônica Seixas também para estar aqui debatendo com a gente. O movimento estadual, embora é algo que a gente tem falado em diversas lives, mas é algo, Carol, Maíra, Virgínia, que a gente precisa mesmo estar trazendo sempre e estar repetindo, né? Que esse movimento estadual Somos Todas Professoras é um movimento aí de luta, né? Das mulheres trabalhadoras, que traz hoje aí um novo movimento de luta em defesa da creche pública, da carreira do magistério e dando voz às infâncias, né? Então, esse movimento estadual, ele é protagonizado por mulheres de diversos municípios, são mais de 50 municípios do estado de São Paulo que organizam as lutas aí nos seus municípios em defesa das infâncias, em defesa da creche pública, do direito da criança, né, a uma educação de qualidade e trazendo a luta da creche, que é importante a gente sempre trazer e reafirmar, levantar as nossas bandeiras de lutas aí, nós, mulheres trabalhadoras, porque a creche, ela vem da luta das mulheres trabalhadoras, né? Foi através da luta das mulheres que iniciou aí o movimento, iniciou a creche. A princípio, ela estava na assistência social e depois passou, né, com a LDB, ela passa a ser considerada um espaço exclusivo de educação, como é de fato, mas mesmo após a promulgação da LDB em 1996, em que a educação infantil ela Travou ou tá tranquilo, gente? Tá tranquilo? Tá. Qualquer coisa vocês sinalizam que a internet hoje está oscilando. Então, mesmo após a promulgação da LDB, em que a educação infantil é entendida como a primeira etapa da educação básica, e ela é entendida 0 a 3 anos a creche e 4 e 5 a pré-escola, mas hoje nós temos muitas pesquisas aí falando da importância das infâncias e delas serem respeitadas, e a educação infantil, onde é um espaço exclusivo de educação, né, que deve respeitar as infâncias, segue negligente, segue sendo negligenciado, né, o direito das crianças, o direito dessas professoras, das mulheres trabalhadoras, e o direito da criança pelo Estado e o município, quando eles não nos reconhecem como professoras, né? Hoje, a atual situação de diversos municípios, mais de 50 municípios do estado de São Paulo, os municípios, para pagar, né, salários e direitos inferiores, eles abrem concurso, muitas vezes, não exigindo a formação, né, específica, e aí, quando assumimos o cargo, nós ali somos os responsáveis pelo período integral da educação infantil, exercemos a atividade fim, a relação aluno, a docência, mas temos os nossos direitos e salários precarizados.
Então, aí eu trago uma pergunta, até para deixar aqui, para iniciar e fomentar o debate, né? O porquê desta precarização, né? E desta negligência com as infâncias e com essas trabalhadoras, né? Que nós somos compostas aí em todo o município, majoritariamente pela educação, a educação infantil por mulheres, que exercem 3, 4 jornadas, e exerce essa relação aluno, atividade fim, as responsáveis em organizar os espaços, acompanhar a alimentação das crianças, né? Propor vivências para que a criança tenha essa relação com o espaço, com o eu, com o outro, com o corpo, enfim. Então, temos todas as atribuições, mas hoje o que acontece é os municípios, eles nos usam como professora e pagam os nossos salários e direito como quadro de apoio. Então, qual é a possibilidade real e concreta de seguirmos trabalhando 32 anos, né? E acho que é isso, né? Isso após essa reforma da Previdência nefasta aí desse presidente, né, do governo Bolsonaro, que desde o início ataca diretamente os nossos direitos, e nós, mulheres, somos ainda mais prejudicadas com esta reforma e com todas essas políticas de ataques. Então, qual é essa possibilidade de seguirmos aí trabalhando, professora Virgínia, 32 anos em berçário com a educação infantil? Educação infantil é corpo, é chão, é colo, é relação, é afeto, né? E é o seu corpo como um todo, é toda a sua relação com esta criança, exige muito, né, do nosso emocional, né? Então, qual é a condição de seguirmos? Então, nós temos aí esse movimento de luta, né, em que os municípios vêm reivindicando do poder público políticas públicas de reparação a essas negligências e levantando hoje, né, levantando ainda mais alto essa bandeira de luta das mulheres trabalhadoras. Somos nós, professoras, trabalhadoras, exercemos 3, 4 jornadas, dando voz às infâncias dessas crianças, que onde estão essas crianças, né, Carol? Essas crianças que nós atendemos, onde elas estão? Elas têm classe, elas têm raça e elas têm gênero. Onde estão essas creches, né? Então, a quem interessa esta precarização. E também em defesa da creche pública, que hoje a gente vê um avanço muito grande de ataques aí na educação e um projeto mesmo de terceirização, privatização, de entrega às OSs, né? E então essa luta, na verdade, essa luta das mulheres, ela dá voz a tantas outras lutas e traz essa necessidade de debatermos, né, sim, políticas públicas em defesa das mulheres, das infâncias, né, dos direitos das mulheres e de combate à violência, porque hoje nós somos violentadas também por esse Estado que não nos respeita, né? Que não respeita as infâncias, a carreira do magistério, os nossos direitos, os direitos dessas trabalhadoras. Então, eu já concluo aqui, reafirmando que somos todas professoras e seguimos nessa luta avante com muita força e coragem, hoje com muitas vozes, inclusive nas vozes da Carol, filho, da Maíra, da professora Virgínia, da deputada Mônica Seixas, de tantos coletivos aí, reivindicar políticas públicas, né, de combate a essa violência com as mulheres, com os nossos corpos, com as nossas crianças, e agradecemos mais uma vez a participação. Já passo a palavra aí para a Maíra. Oi, pessoal, boa noite. Queria, em primeiro lugar, agradecer muito o convite. Eu acho que hoje é um dia específico, né? O Dia
contra a violência às mulheres, mas assim, eu acho que de conjunto, todo esse processo que a Simone descreveu aí, acho que é muito importante a gente debater, ainda mais frente ao governo que a gente tem, né, o governo federal, mas também não podemos esquecer aí que, inclusive, né, no primeiro turno das eleições se mostrou bastante força do próprio golpismo, né, daqueles que tiveram à frente do golpe institucional. Então, acho que é bem importante essa discussão sobre as creches e sobre educação pública de conjunto. Só queria corrigir uma coisinha, eu não sou diretora de escola, eu sou diretora de oposição da POSP, sou professora da rede pública estadual e sou do grupo de Mulheres Pão e Rosas e do Esquerda Diário. Inclusive, a gente impulsiona, né, nós do Pão e Rosas do Esquerda Diário, um podcast que se chama Feminismo e Marxismo e tem uma edição especial, né, um episódio especial sobre 25, então convido todo mundo a escutar, enfim, tem toda uma discussão ali sobre o feminismo socialista e tudo mais, e também queria, né, colocar o meu repúdio ao assassinato racista do João Alberto. Eu sei que hoje a gente está discutindo, em especial, a violência às mulheres, mas, assim, eu acho que é muito importante a gente repudiar esse assassinato e dizer que são milhares de negros e negras que são assassinados todos os dias pela violência racista desse Estado capitalista, né? Então, antes de iniciar, queria colocar isso, porque eu acho que, enfim, vai fazer uma semana na sexta-feira e é uma violência brutal, né? O que a gente viu, eu acho que é bem importante que a gente se coloque em repúdio. Né? E eu ia começar falando já justamente disso, que a gente está aí no marco de um governo de extrema-direita, que é o governo do Bolsonaro, que é um governo que odeia as mulheres, né? Em particular as mulheres trabalhadoras e as mulheres negras, né? Um governo que se apoia em um judiciário que é a cada dia mais autoritário, que comete atrocidades, como a gente viu, por exemplo, no caso da Mari Ferrer, aí recente, né, que ela foi humilhada no julgamento, ela estava denunciando um estupro e foi humilhada, né, daquela maneira. Então, é um judiciário que não somente acoberta, mas atua nesse sentido de justificar e legitimar um Estado extremamente machista, um Estado extremamente misógino, e um regime político, que é esse regime que a gente vive no Brasil, que é cada dia mais degradado, fruto do golpe institucional. Então, a gente vê um governo aí de extrema-direita que está a serviço do capitalismo e está a serviço do patriarcado. E aí, no meio disso, a gente ouve frases como a do Robinho, por exemplo, dizendo: infelizmente existe um movimento feminista. Sim, infelizmente para ele existe um movimento feminista e é um movimento fortíssimo, não somente no Brasil, mas em todo o mundo, e eu acho que é em base à força desse movimento que a gente tem que conseguir discutir como organizar a força das mulheres para a gente poder se enfrentar com uma série de ataques que estão acontecendo aos nossos direitos, mas também se enfrentar com a violência machista que é tão presente nas nossas vidas, né? A posição aí do bolsonarismo, inclusive, está clara agora que ele está no governo, né? Ela está clara antes mesmo dele assumir a presidência, ela estava clara naquele show que a gente viu no momento do impeachment, né? Quando vários partidos que hoje se colocam contra a extrema-direita, naquele momento, defendiam o golpe, que era justamente para poder aprofundar os ataques à maioria da população, né? Mas naquele momento o Bolsonaro foi vociferar em defesa da tortura, em defesa das maiores atrocidades contra a classe trabalhadora. E esse mesmo Bolsonaro chegou a dizer anos atrás que ele não estuprava uma deputada porque ela não merecia. Ou seja, é bem claro que assim, a gente está em meio a um governo que é um governo diretamente contra as mulheres. Isso se expressa na violência que a gente vive, né? Mas se expressa também em cada ataque que foi sendo feito contra as mulheres e contra o conjunto da população, né? Mas quando a gente faz esse resgate aí para pensar o governo de extrema-direita do Bolsonaro, é importante também a gente fazer um resgate do que foi o movimento de mulheres em todos os últimos anos, né? Aqui no Brasil, por exemplo, as mulheres marcharam aos milhares em todo o país, gritando ele não, às vésperas das eleições, né? Mostrando que as mulheres estavam à frente do combate contra essa extrema-direita, no final das contas, acabou chegando ao poder. Mas antes do ele não, a gente protagonizou a Primavera Feminista, que foi abertamente em luta por justiça por uma menina de 16 anos que sofreu um estupro coletivo. Né? Esse processo que a gente viu no Brasil foi acompanhado por mobilizações em todo o mundo, inclusive, né, a gente vê no Brasil um reflexo do que vem acontecendo em outros países.
Como, por exemplo, as mulheres que lutaram, foram linha de frente contra o Trump nos Estados Unidos e que, inclusive, continuam aí seu levante junto com o movimento Black Lives Matter, contra a violência racista da polícia norte-americana. Então, assim, um movimento muito importante. Na Argentina, um país aqui do lado, a gente também viu um movimento muito importante pela legalização do aborto, que foi, assim, muito impressionante, com mulheres de todas as idades, mas especialmente as mulheres jovens se enfrentando nas ruas para poder garantir um direito elementar, que é o direito ao nosso corpo. Então, a gente pode dizer, inclusive, que o bolsonarismo também é uma resposta à luta das mulheres, né? Para poder seguir atacando os nossos direitos, para poder manter os grandes lucros capitalistas, mas também uma resposta ao movimento de mulheres, né? E a gente vê esse governo incentivando a violência de gênero e justamente colocando as mulheres num papel de submissão. Aí pegando o que a Simone colocou no começo, por quê que as professoras da educação infantil são tão desvalorizadas, né? Para mim, assim, já é uma visão realmente de que a mulher tem que ter o cuidado das crianças praticamente sem receber salário. E o pior é que não fica somente na educação infantil, né? Isso percorre a educação de conjunto, né? A maioria das professoras são mulheres e a gente escuta muitas vezes falar, né? O professor tem que trabalhar por amor e não sei o quê. Não, a professora é uma trabalhadora e ela tem que receber um salário digno para poder cumprir o seu trabalho, né? Então, acho que isso também tem a ver com essa questão da educação infantil. Né? Então, a gente vê um governo que coloca as mulheres num lugar de submissão, né? O Bolsonaro, inclusive, dizia antes de ser eleito que as mulheres têm que ganhar menos, inclusive porque ficam grávidas e tudo mais, né? Coisas assim que são grotescas, mas também é importante a gente ver que esse governo que se apoia nesse judiciário, que se apoia na bancada da Bíblia, né? A gente também fazer um resgate dos anos do governo do PT, que, na verdade, governou e aprofundou essa relação com a bancada da Bíblia, fez uma série de acordos com o Vaticano, não legalizou o aborto e tudo mais, uma série de questões para a gente também não ver só parado no tempo. Mas agora, com o governo de extrema-direita, fica muito mais claro, né, como que se dão esses jogos para que a gente seja submetida e ganhe os piores salários e esteja nos piores locais de trabalho, nas piores condições de trabalho. Nosso país está num dos primeiros lugares de violência contra as mulheres no mundo. E essa violência aumentou ainda mais durante a pandemia, né? São milhares de casos de feminicídio. Eu acho que a gente vai aprofundar nos dados e tudo mais ao longo do debate, mas é gritante a gente ver que só no primeiro semestre de 2020, 1.890 mulheres foram assassinadas. Dessas, 631 está atestado que foi crime de ódio motivado pela condição de gênero. Entre essas 631, 75% são mulheres negras. Então, assim, é muito gritante. Sem contar a questão do transfeminicídio, que no nosso país, só esse ano, aumentou em 70%. Então, assim, é assustador a gente ver esses dados, mas a gente tem que ver que justamente a violência contra a mulher não está descolada do aumento da precarização do trabalho e de vida. Né? Eu estava assistindo o Jornal Nacional e eles estavam lá anunciando que o desemprego das trabalhadoras domésticas é enorme durante a pandemia. E aí eles falavam, mas agora a trabalhadora doméstica tem que baixar o aplicativo e aí ela tem que entrar meio na tendência mundial, que é essa trabalhadora que quando chama no aplicativo ela vai sem direito trabalhista, sem salário mínimo, sem nada, né? Essa é a situação das mulheres que cumprem aí o trabalho doméstico, né? E sem contar que no Brasil as mulheres recebem muito menos do que os homens em geral, mas que no caso das mulheres negras, elas chegam a receber 60% a menos que os homens brancos. Então, quando a gente trata da questão da violência à mulher, a gente não pode descolar de uma situação em que as mulheres são colocadas num lugar tão submisso, nos postos de trabalho tão precários, sofrem com o desemprego, criam seus filhos sozinhas e tudo mais, e isso tem a ver com a violência de gênero, que o feminicídio, na verdade, é o último elo de uma cadeia de violência muito grande, né, que a gente sofre todo dia. Inclusive, tem gente falando, diminuiu a violência durante a pandemia, né? Na verdade, inclusive a violência sexual. Na verdade, assim, as pessoas estão presas em casa, inclusive tem menos forma de denunciar aquilo que estão vivendo, né? Então, é uma situação muito complexa, a situação que a gente vive. Então, desde o golpe, a gente viu se aprofundar não somente um discurso de ódio contra as mulheres,
mas também a gente viu que diversas reformas foram aprovadas contra os trabalhadores e algumas reformas, ou melhor, todas as reformas atacam diretamente a vida das mulheres, como, por exemplo, a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, como a lei da terceirização. Então, isso mostra que a violência de gênero tem muito a ver com toda essa questão econômica, tem muito a ver com a situação de vida e de precarização das mulheres dentro do capitalismo. O capitalismo, ele justamente se utiliza da opressão às mulheres para poder aumentar a exploração. Por isso, quando a gente fala, a gente tem que combater a violência contra as mulheres, mas para isso a gente precisa lutar por um plano emergencial, né, para as mulheres que sofrem violência, reivindicando assistência financeira para as mulheres, casa-abrigo, licença remunerada, acompanhamento médico psicológico, lutar pela igualdade salarial entre brancos e negros, homens e mulheres, pela efetivação de todas as trabalhadoras terceirizadas. A gente estava conversando antes do debate sobre as creches conveniadas, por exemplo, né, que as mulheres têm medo de serem demitidas, mas, na verdade, essas trabalhadoras têm que ser efetivadas com igual salário, com igual direito de todos os outros trabalhadores que são efetivos, né? A legalização do aborto, a gente tem que lutar por educação sexual nas escolas. E aí, para fechar, eu queria colocar que muitas vezes a gente vê que a violência contra a mulher é de um homem em específico, mas, na verdade, o Estado capitalista é o principal responsável pela violência contra as mulheres. E o Estado é governado por aqueles que defendem o patriarcado profundamente. Por isso, a nossa luta tem que ser por um plano emergencial contra a violência, tem que ser por justiça e tudo mais no imediato. Mas, na verdade, a gente tem que organizar as nossas forças para lutar contra o Estado capitalista. E, para isso, a gente tem que confiar nas nossas próprias forças, na nossa organização independente, junto aos trabalhadores, aos negros, à juventude, aos LGBTs, para que a gente possa se enfrentar com essa extrema-direita sem confiar no Centrão, sem confiar nos partidos que defenderam o golpe institucional, que votaram a favor da reforma da Previdência do Bolsonaro e do Dória, como, por exemplo, foi a Rede, o PSB, de partidos que estão reprimindo a população no Amapá, como, por exemplo, é o caso do PDT, né? A galera ficou sem luz e sem água até ontem, assim, uma situação drástica, né? Por isso eu coloco aqui que a gente tem que lutar pelos nossos direitos imediatos e por um feminismo socialista, que questione o capitalismo, que questione a opressão e a exploração. É bom lembrar que o patriarcado e o capitalismo não vão cair do dia para a noite sozinhos. A gente tem que organizar as nossas forças para a gente poder derrubar esse estado de coisas e lutar por uma vida plena de sentidos, onde a gente realmente possa expressar tudo aquilo que a gente é e possa lutar por um futuro digno para a nossa juventude. É isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Maíra. Muito bom te ouvir, né? Agora primeiro eu quero agradecer a deputada Mônica Seixas, que disponibilizou aí também um tempinho para estar aqui com a gente. Nós organizamos as falas, deputada, de 15 minutos, agora eu já passo para a Carol e já deixei você para trazer a parte mesmo das lutas aí na LESP, as políticas públicas também. E aí a gente já segue com a fala aí da professora Carol Filho, depois da professora Virgínia, e depois ouvimos você com todas as lutas aí também na LESP, nos representando também. Eu acabei não colocando, né, Maíra, a nossa live, né? Coloquei o tema, mas não falei. Que bom que você trouxe hoje, né? Essa data que é um marco internacional, né, do dia 25, do combate à não violência contra a mulher, e nós somos violentadas de diversas maneiras por esse Estado, e a violência doméstica é algo que a gente, principalmente na sala de aula, a gente observa muito, desde a educação infantil, a gente observa comportamentos das crianças que a gente sabe que ela reproduz o que vivencia ao lado das mães, né? Imagina dentro desse contexto de pandemia, o quanto que as mulheres não vêm sofrendo e sendo silenciada, porque é isso que nós somos, né? Eles tentam silenciar as nossas vozes, mas a gente ecoa hoje aí falando cada vez mais alto para que a gente derrube todo esse sistema e o patriarcado, que o patriarcado nos mata, ele nos adoece, como a Maíra colocou. Tem a questão do feminicídio e da violência, nós geramos dados, mas quantas não sofrem com doenças psicossomáticas por conta dessa violência e desse silêncio, dessas dificuldades, né?
depressão e, inclusive, não chegam a cometer outros atos aí, mas que, na verdade, né, professora Virgínia, é o patriarcado que nos mata diariamente. Então, obrigada aí, deputada, e já chama a Carol. Boa noite a todas e todos. Queria agradecer muito o convite do movimento Somos Todas Professoras, no nome da Simone. É um movimento que tem crescido pelo estado de São Paulo todo, muito importante. As professoras da educação infantil, que não são reconhecidas como tal, que cumprem um papel fundamental. Então, admiro muito o movimento que vocês estão fazendo, estão construindo. Eu sou professora da rede estadual e eu dou aula em Campinas. Aqui em Campinas a gente também passa por essa situação de várias agentes de educação infantil, monitoras que não são reconhecidas enquanto professoras. É um movimento muito importante, muito fundamental. E também é uma honra estar aqui, além de junto com a Simone, da Maíra, da Virgínia, que são professoras também aguerridas nessa trincheira, e da deputada Mônica Seixas, que tem cumprido um papel brilhante na Assembleia Legislativa, que é um puxadinho ali do Tucanistão, né, Mônica? E que o mandato dela tem sido uma trincheira de resistência e um alento aí para quem está lutando em defesa do serviço público, contra a violência, em defesa dos direitos sociais. Então, obrigada pelo convite nesse dia tão importante para o movimento das mulheres internacionalmente. Bom, eu queria começar resgatando um pouco qual era o contexto que as mulheres já enfrentavam aqui no Brasil, mesmo antes da pandemia e antes do governo Bolsonaro. Eu queria fazer um resgate histórico, porque a violência contra a mulher, ela tem um papel muito preponderante em toda a história da formação do nosso povo. Então, o Brasil, o povo brasileiro, foi forjado a partir do estupro, da escravização, da tortura, da violência contra as mulheres, primeiro as mulheres indígenas originárias dessa terra, de diversas etnias, diversos povos, diversas línguas. Até hoje a gente tem mais de 300 povos indígenas no nosso país. Imaginem quantos não eram há mais de 500 anos atrás. Essas mulheres foram violentadas pelos colonizadores europeus, que também depois arrancaram as mulheres africanas de sua terra para serem escravizadas e também violentadas e torturadas aqui no Brasil. E é sobre essa base, é sobre a base da violência contra a mulher, em especial das mulheres negras e das mulheres indígenas, que o nosso país foi formado. Todo o crescimento econômico, inclusive, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do café e todos os grandes momentos de esplendor da riqueza brasileira, eles foram assentados sob essa base da superexploração e da violência. E, inclusive, esse tal desse mito da democracia racial, essa ideia de que a miscigenação, ela amenizou o racismo e a violência, que é uma ideia muito forte ainda hoje na nossa sociedade, esse mito todo, ele foi forjado a partir do estupro das mulheres negras, das mulheres indígenas. As mulheres escravizadas eram separadas dos seus filhos, não tinham nem o direito a exercer a sua maternidade, né? E essa situação, ela então é uma marca muito forte do nosso povo desde então. As mulheres brasileiras, elas nunca tiveram ventre livre, nem depois de 1871, que foi quando teve a lei que tinha esse nome, esse apelido, né? E por que hoje, até hoje, 2020, mais de 500 anos depois, o processo da colonização, abolição da escravidão, industrialização, urbanização, independência, por que até hoje a violência contra a mulher ainda é tão hegemônica na nossa sociedade? Por que ainda hoje a violência contra a mulher também
é uma epidemia no nosso país, por um motivo muito específico e muito nítido. A violência, ela é um instrumento de controle. E o Estado e a sociedade precisam controlar as nossas vidas, os nossos direitos, os nossos corpos, para garantir a reprodução dos lucros, da acumulação, da desigualdade, da segregação profunda que marca esse país. Então, a violência é importante para que as mulheres continuem recebendo salários inferiores ao dos homens e para que as mulheres também exerçam funções que são fundamentais para a reprodução da sociedade de forma gratuita e de forma invisível. As mulheres, além do trabalho fora de casa, dentro de casa ainda tem uma outra jornada, que é a jornada da limpeza, da alimentação, da higiene, do cuidado das crianças, que é um trabalho não pago, é um trabalho não remunerado e que é fundamental para a reprodução da sociedade, porque todo trabalhador precisa estar alimentado, com roupa lavada, com a sua higiene, precisa ter alguém que cuide dos seus filhos enquanto ele está no trabalho. E esse papel, ele é exercido histórico e socialmente pelas mulheres na nossa sociedade. Inclusive, muitas vezes, o trabalho que as mulheres executam fora de casa é quase que uma extensão do trabalho doméstico. E também é uma marca da escravidão no nosso país a questão do emprego doméstico. O Brasil é o país no mundo em que pesa esse dado sobre o desemprego recente das empregadas domésticas que a Maíra comentou. O Brasil, ele é o país no mundo com maior número de pessoas empregadas no trabalho doméstico, que antes da pandemia eram cerca de 7 milhões de trabalhadoras nessa condição, e mais de 95% são mulheres, em sua maioria negras. Inclusive, eu queria chamar a atenção que a regulamentação dos direitos das trabalhadoras domésticas é muito recente, é de 2015, pessoal. 5 anos para cá, que elas tiveram direitos que já são reconhecidos para o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país desde 1943, desde o governo Vargas com a CLT. Em 2015, elas tiveram esses direitos e ainda assim, sob protesto de uma parte considerável aí da sociedade, né, que relutou a isso, enfim. Então, uma situação muito precária. E quanto pior a condição de trabalho e salário dessas mulheres, dessas trabalhadoras, certamente elas são mais vulneráveis à violência. Quantos casos a gente não escuta de filhos da elite brasileira que iniciaram sua vida sexual com as empregadas domésticas? Quantos casos a gente não escuta de assédio sexual ou verbal ou físico de patrões em relação às suas empregadas, seja no emprego doméstico, ou seja no ambiente de empresa, ou algo assim. Então, é uma situação muito perversa, muito dura, e o Estado ele acaba sendo promotor dessa violência, na medida em que restringe os direitos e que legitima essa condição de desigualdade, essa condição de segregação profunda, né? A principal lei que a gente tem no nosso país para combater a violência contra a mulher, que é a Lei Maria da Penha, também é muito recente, né? Ela completou agora em agosto 14 anos, é uma lei de 2006. 2006, é muito chocante o quanto essa lei é recente, né? Em que pese ela ser muito conhecida, se a gente sair na rua perguntando, já ouviu falar na Lei Maria da Penha? Todo mundo meio que conhece, sabe do que se trata, né? Mas na prática ela é muito pouco aplicada. Eu já vi alguns dados que mais de 90% dos casos em que a Lei Maria da Penha é acionada terminam impunes ou inconclusos, inacabados. Então, o grau de impunidade em relação à violência contra a mulher ainda é muito grande, e isso porque também
a própria estrutura do Estado para lidar com esses casos também é muito precária. Então, muitas cidades não têm delegacia da mulher, e as cidades em que tem, elas são em números muito insuficientes e só funcionam em horário comercial, quando a gente sabe bem que a maior parte dos casos, ou boa parte deles, acontecem justamente no período da noite ou aos finais de semana. Quando a mulher está em casa, já chegou do seu emprego, da sua dupla jornada, exausta, o marido chega, às vezes perdeu o emprego, ou foi direto para o bar, chega numa situação e agride a mulher. Isso é muito comum. Todo mundo aqui conhece casos em relação a isso, né? E essa mulher não tem nenhuma delegacia da mulher naquele horário aberta para ampará-la. Além disso, faltam casas-abrigo, falta educação para não violência nas escolas, e a gente travou lutas recentes nos últimos anos muito importantes em relação a isso. A Virgínia é um grande exemplo disso. Foi perseguida em Vinhedo por abordar o tema da violência contra a mulher nas suas aulas. Então, o Estado acaba por legitimar a situação de violência na medida em que é omisso, ele é também promotor e reprodutor desse duro cenário. O mapa da violência de 2015 já está até um pouco defasado, né, de 5 anos atrás, mas ele trouxe uns dados que uma mulher é agredida no Brasil a cada 5 minutos e uma mulher é assassinada no nosso país, sofre feminicídio a cada 1h30. E num ranking de 83 países, o Brasil está na triste marca de 5º lugar entre os países do mundo que mais cometem feminicídios, ou seja, o nosso país é perigoso para a vida das mulheres. O nosso país não preza pela vida das mulheres. O nosso país é um dos países do mundo que mais mata mulheres no mundo, assassinadas, né? E aí, pessoal, em 10 anos, de 2003 a 2013, enquanto o assassinato de mulheres brancas caiu 9,8%, o de mulheres negras subiu mais de 54%. Ou seja, a questão do racismo ela é uma marca muito forte, intimamente associada à questão da violência contra a mulher. Não é possível a gente discutir esse tema da violência contra a mulher sem estar atrelado ao debate racial. E a maior parte dos casos de feminicídio e violência contra as mulheres acontece justamente dentro de casa e por parte dos agressores em geral são pessoas próximas, ou familiares, maridos, namorados, ex-namorados, ex-maridos, pais, avós, enfim. Então, uma situação muito, muito dura, porque a própria casa é perigosa para a vida da mulher. Então, é muito fundamental a gente organizar esse debate hoje, ainda mais porque o nosso chefe de Estado no Brasil legitima esse cenário. O discurso do Bolsonaro, ele legitima a violência quando ele defende a posse de armas, quando ele diz que as mulheres são fruto de uma fraquejada, quando ele incita o estupro, diz que tem que ter turismo sexual no Brasil, essa série que as mulheres têm que receber menos que os homens. Então, o nosso chefe de Estado, ele é conivente com toda essa situação. Então, definitivamente, a luta pelo Fora Bolsonaro está na ordem do dia da luta das mulheres em defesa da vida, em defesa dos direitos sociais. E eu não tenho dúvidas também que as mulheres, elas estão hoje na linha de frente do combate a esse governo e a esse discurso. Mesmo antes do Bolsonaro ser eleito presidente, as mulheres protagonizaram um movimento fortíssimo do Ele Não, que ganhou as ruas de todo o país, de norte a sul, contra esse discurso misógino do Bolsonaro, contra o discurso de ódio, contra esse projeto de retirada de direitos e de segregação. E eu não posso deixar de fazer menção também à nossa companheira Marielle Franco. A Marielle foi assassinada em 2018, até hoje o caso continua impune,
e eu não tenho dúvidas que o legado da Marielle, ele virou semente, floresceu de norte a sul do nosso país. O que aconteceu com a Marielle, ao mesmo tempo, é um símbolo muito duro, muito cruel, muito bárbaro, muito bruto do que significa ser uma mulher negra, periférica no Brasil hoje, que ousa ocupar a política. Mas ele também é um símbolo muito importante, muito fundamental para a gente, que nos enche de energia e de ânimo para enfrentar com todas as nossas forças, para fazer com que essa nossa indignação não fique só dentro da gente, mas que a gente transforme essa indignação em organização coletiva, em movimento, em resistência, para levar a memória e o legado da Marielle sempre vivos. Então, não seremos interrompidas pela vida das mulheres, e é isso, estamos juntas, vamos seguir. Obrigada, Carol. Agora passo a palavra aí para a professora Virgínia, minha companheira de muitas lutas aqui em Vinhedo. A professora Virgínia vai trazer aí para a gente a importância também da educação, né, da gente fazer esse debate na educação, e que é papel da educação fazer esse debate, né, Carol, mas que também é silenciado, né? Bom, estão me ouvindo bem, Si? Tudo bem? Primeiro, agradecer esse convite tão especial desse movimento que eu admiro tanto e que apoio aqui na cidade, nasceu aqui em Vinhedo, né? Assim, está ganhando o estado e possivelmente vai chegar no Brasil todo, né? Eu queria muito agradecer aí e parabenizar a Maíra e a Carol, que já falaram também sobre o tema da violência, e também cumprimentar a Mônica Seixas, que está aí nos ouvindo e nos prestigiando hoje com a sua presença. Eu venho de uma experiência, né, que dialoga com isso que tanto a Maíra e a Carol falaram, né, que é a experiência nessa cidade aqui do interior paulista, uma cidade pequena, com um índice de qualidade elevado, né, e uma cidade que se dizia uma cidade segura, né, até que a gente começou a questionar que era segura para quem? E segura onde? Né? E a gente começou a buscar essas informações relacionadas à vida das mulheres, né? Inicialmente, questões ligadas à saúde, aos exames obrigatórios, como, por exemplo, a mamografia. E o que eu fui observando, eu não só, mas eu também, né? Eu quero até dizer que assim, a minha atuação sempre foi mais no coletivo, algumas situações no individual, mas mais no coletivo, junto a outras mulheres, inclusive a Simone, né? E começamos, então, a buscar, cadê esses dados? Como é que são as mulheres, onde que elas vivem, quais as condições de saúde, os serviços públicos atendem essas mulheres, e a gente foi observando que havia um distanciamento do acesso aos serviços públicos, quer dizer, as mulheres elas tinham dificuldade em acessar os serviços. E a partir disso nós fomos aprofundando aí, né, as conversas com trabalhadoras da indústria, a gente foi conversando com as próprias trabalhadoras do serviço municipal, né? Me lembro uma vez eu fui fazer uma visita a uma creche, isso por volta de 2016, eu acredito, e eu fiquei chocada de ver que o local de descanso das auxiliares era uma lavanderia. Eu falei, mas isso não é um local de descanso, porque você tem um barulho, como é que... Então, isso tudo foi incomodando, né, e percebendo que a gente estava sendo, né, alvo aí de uma violência
institucional em muita medida, né? Também a gente saiu à rua com o coletivo de mulheres do PSOL, né, do qual eu faço parte, com panfletagem, então buscando conscientizar a sociedade, né, de que nós mulheres somos alvo de muita violência e de vários tipos de violência. E que a forma da gente enfrentar isso, primeiro, é denunciando essa violência, né? E nisso nós fomos, por exemplo, à Câmara, fazer algumas manifestações na Câmara, quando a gente sofremos tentativa de silenciamento. Então, naquele espaço, né, de reivindicação, no espaço público, a gente foi alvo, por exemplo, da tentativa de apagamento, né? Houve uma mudança, por exemplo, na configuração da Câmara, da câmera que filmava a sessão, para que a gente não fosse filmada, que as nossas reivindicações não aparecessem para aqueles que assistiam remotamente à sessão da Câmara. E nisso, assim, após isso, houve também uma tentativa de desqualificação, né, do grupo, e diversas ações, né, que a gente também foi percebendo que havia esse apagamento da violência contra a mulher. Ou ela era deixada para o âmbito privado, quer dizer, a família se vira, é um problema da família, olha, foi algo pontual, né? Mas, inclusive, na mídia a gente percebeu que havia isso. Houve um caso aqui de um conflito onde uma mulher foi agredida e um patrimônio privado foi danificado. A mídia deu mais atenção, né, mais foco ao patrimônio que havia sido depredado, né? E a mulher, assim, tinha uma menção de que ela pode ter sofrido, ela foi nesses tempos, pode ter sofrido violência de gênero. Então, isso tudo foi, né, trazendo cada vez mais elementos para a gente ir percebendo o quanto, na sociedade aqui, na cidade de Vinhedo, a mulher estava numa posição subalterna, numa posição de invisível, né? E mesmo na escola, na minha vivência na escola, né, com as mulheres trabalhadoras como eu, né, nós temos lá mulheres que trabalham no serviço terceirizado, né, as faxineiras e também as merendeiras, e havia sempre uma situação de muito assédio e um silenciamento, né? Quer dizer, nem nós mulheres conseguimos conversar entre nós, porque, por exemplo, se algum supervisor soubesse que a gente estava conversando, já exercia uma pressão, já trocava a funcionária de lugar. Eles têm uma prática que é exatamente para que a gente não crie vínculos, né? E isso já acontecia antes, né, do governo Bolsonaro. Isso já era uma prática aqui na cidade, né, e que se intensificou a partir, especialmente aí, né, de 2016, 2018, né, com a campanha eleitoral. Aqui na cidade também a gente teve por 2 vezes a apresentação na Câmara daquele projeto de censura aos professores e perseguição aos professores, que a gente conseguiu engavetar, né? Fomos com mobilização no Conselho Municipal de Educação, questionar e pedir um posicionamento do Conselho sobre o projeto. Enfim, quando em 2019, né, após a eleição do Bolsonaro, durante o mês de março, no trabalho, né, do projeto sobre o mês de luta das mulheres, né, quando eu elaborei uma sequência didática, enfim, para debater com os alunos, né, um pouco assim dessa história que a Carol colocou, né, dessa violência com que o povo brasileiro foi forjado, né,
que é essa violência para controle e silenciamento e exploração, né, eu fui alvo aí de um processo, né? Inicialmente começou como uma queixa, né? E eu argumentei, eu falei, olha, isso faz parte do nosso projeto, esse tema ele tem relevância na comunidade, porque os nossos alunos são ou testemunhas ou alvo de violência, né? As meninas, havia casos de relato de meninas que tinham sofrido abuso, eu acho que a gente não pode silenciar, porque através, a gente sabe muito bem, né, que nesses momentos, em sala de aula, dado o clima que é criado ali dentro, um clima de cooperação, a gente, quando aborda esse tema, costuma vir à tona, eles, né, costumam depois nos procurar e relatar, né, para que a gente possa encaminhar. E inicialmente foi, então, dessa forma, eu resisti, eu falei, não, tá no projeto, eu vou persistir, se há algum questionamento que eu queria que essas pessoas me procurassem, né? Eram 2 pais, uma mãe e um pai, queria que me procurassem para a gente conversar, né? E aí, logo em seguida, houve uma acusação de que eu estaria exercendo ali a famosa, como é? Que eles usam o termo, né? Como se fosse uma lavagem cerebral, que eu tivesse ali. Doutrinação. Isso, Mônica, obrigada, isso mesmo, a doutrinação. Enfim, também contra-argumentei, eu falei, meu trabalho não é esse, eu trabalho com sequências didáticas, instrumentos pedagógicos, então, assim, isso está fora, né? Mas o mais curioso é que o poder público acolheu essa denúncia. Quer dizer, ele acolheu e resolveu, decidiu por me perseguir juntamente com esse grupo, né? Que é um grupo conhecidamente apoiador do Bolsonaro, né? E que, inclusive, conduziu uma perseguição virtual ao meu trabalho. Um julgamento e uma perseguição virtual ao meu trabalho, né? Expondo um trecho da minha aula gravada de forma ilegal, inclusive, assim, numa condição de muita pressão de uma aluna. Essa aluna sofreu muita pressão da família para fazer isso, da figura do pai, né? Então, assim, a gente percebe, né, o quanto o governo, o bolsonarismo, enfim, esses grupos, né, conservadores e que querem, né, através da violência, garantir a sua posição de privilégio, né, operaram para o silenciamento do debate sobre a violência. E justamente, né, num ambiente onde o índice de violência é altíssimo, né? Eu trabalho na escola pública. Meus alunos, né, são filhos de pais e mães trabalhadoras e trabalhadores muitas vezes precarizados, né? E então, é claro que a gente reagiu a isso. Eu acho que foi muito importante eu contar com apoio e solidariedade. A gente reagiu, né? Eu quero até citar, né, que a gente teve, assim, um parecer favorável. Veja como foi absurdo, né? As pessoas que estão me ouvindo aí, como foi absurdo esse processo, porque o próprio departamento jurídico da prefeitura deu um parecer para arquivar o processo, porque não via, né, nenhum motivo para continuar esse processo. Porém, a ouvidoria foi a ouvidoria, entendeu que era um processo, era um caso que tinha alcançado a mídia, e a mídia era uma mídia social desse grupo misógino, né, e que persegue mulheres. Era essa mídia, né, incentivada inclusive por alguns robôs e perfis fakes, né, que justificou então esse segundo processo. Era como se eu estivesse sendo processada de novo,
né? Enfim, isso durou quase um ano, né? Eu busquei, na escola, não envolver os alunos, porque eu achei que era uma situação que seria muito difícil para eles entenderem, inclusive no relacionamento com a adolescente. Era uma menina, né, uma garota. Eu falei, como eu, uma mulher, vou fazer isso com uma garota que foi usada, né, para obter uma gravação de forma ilegal. Enfim, a gente chegou ao final do ano com assim, um sucesso, felizmente, né? Esse tema foi assunto da mídia internacional, principalmente, chegou a alguns lugares fora do Brasil, e o que a gente vê, né, percebe, é como incomoda quando a gente, mulher, né, decide enfrentar, né, essas estruturas todas de opressão, de silenciamento, de violência, né? E, felizmente, enfim, né, atualmente nós saímos com uma campanha aqui na cidade, inclusive buscando, né, outros contextos, outras situações de violência praticadas na cidade contra a mulher, que não são poucas, são casos, inclusive, muito relacionados aos serviços públicos. A gente tem questões aqui relacionadas, por exemplo, ao número de partos cesarianas que acontecem aqui, que é um número elevadíssimo, né? E o que aponta para a violência obstétrica, né? A gente tem mais de 70% dos casos de nascimentos feitos por cesariana. Então, né, é um número muito elevado e que indica, né, possivelmente essa questão, né, da mulher não ter, nesse momento todo dela, não ter esse protagonismo, né? Ela está na mão de uma outra pessoa que decide por ela, enfim. Mas o que eu acho muito importante também a gente comentar e fazer essa relação com esse movimento do Somos Todas Professoras, né? É esse projeto, né, de precarização da vida das mulheres, do trabalho, né? A gente sabe que as mães que deixam seus filhos na creche são aquelas que vão trabalhar nos trabalhos mais precários na cidade, né? E que aquelas pessoas encarregadas, né, de darem todo o apoio, todas os incentivos para a aprendizagem dessas crianças são precarizadas pelo próprio governo municipal, né, que há mais de 20 anos da municipalização continua proferindo essa violência e essa exploração, né? Então, eu deixo aqui, né, registrado esse relato que fala um pouco da cidade onde a gente mora e um pouco de um movimento que foi conduzido aqui, né, e que tem surtido um resultado positivo na vida das mulheres. Que é esse o nosso objetivo aí, né? Obrigada, professora Virgínia. Sempre bom te ouvir, né? E você que estava ali cumprindo o seu papel enquanto professora, né? Fortalecendo, cumprindo, inclusive, a própria legislação, a própria Lei Maria da Penha, né? Trazendo para a sala de aula o que, né? O que tem que ser feito e passa a ser perseguida, né? Passar por uma perseguição política aí. Você ali trazendo esse combate à violência e você passa a ser perseguida por grupos misóginos, né, apoiadores do Bolsonaro, né, de um presidente que, com essas políticas misóginas, né, deputada, o tempo todo, ele mostra o seu ódio e ele, né, traz isso e fortalece, né, todo esse patriarcado aí que nos violenta diariamente. Então, acho que agora a gente vai ouvir aí, estava ansiosa também
pela fala de todas, e agora da nossa deputada, Mônica Seixas, para trazer um pouquinho para a gente, né, da luta aí dela, do combate aí na Alesp, e o enfrentamento a essas políticas misóginas do Bolsonaro, do Dória e de todos eles, né? Uma boa noite, deputada, e agradeço imensamente ter aceitado aí o nosso convite. Eu que agradeço, Simone, muito prazer, Maíra, Virgínia, Carol, prazer estar contigo de novo, companheira de longa data já, muitas coisas juntas, né? Volta dos interiores já há algumas décadas é nós. Eu pensei em como é que eu poderia contribuir, mas ouvindo a fala de vocês, eu acho que eu mudei o curso para pegar alguns ganchos e lembrar um pouco desse período que a gente está atravessando, né? Da luta das mulheres para mudar o mundo, que passa pelos parlamentos e pela política institucional, mas não somente, né? A gente está fazendo uma disputa cultural, a gente está fazendo uma disputa econômica, a gente está fazendo uma disputa de organização, sonhando um novo mundo, e parte disso somos nós, mulheres feministas eleitas, nós, mulheres negras eleitas como parte participante. Eu acho que o movimento feminista tem feito com a gente, parlamentares, 3 debates, sobretudo, né? Primeiro, o debate da necessidade de avançar na legislação no que diz respeito à educação, e a gente está falando na educação para a vida, né? Na educação de respeito para as mulheres, na educação, enfim, na formação de uma sociedade menos machista, menos violenta, menos misógina. E aí a gente está aqui numa live de um movimento de professoras. Quero aproveitar e saudar todas as mulheres trabalhadoras da educação pelo trabalho aguerrido e necessário que sempre fazem, das merendeiras às cuidadoras das crianças. A gente tem um problemão interiores adentro, porque além das professoras da educação infantil, a gente muda a nomenclatura, mas eu estou falando das auxiliares, as monitoras, que ganham ainda menos, são ainda menos reconhecidas, enfim, todas as mulheres responsáveis pela educação e pelo cuidado dos nossos filhos. Meu muito obrigada, que eu sei o trabalho aguerrido que vocês fazem, e da necessidade também da gente avançar no cuidado dessas trabalhadoras, que são, infelizmente, a única rede de apoio aos cuidadores de criança, aos responsáveis de criança e às mulheres mães, sobretudo. Então, há necessidade da gente avançar no campo da educação para debater o tema, há necessidade da gente debater no campo da reparação, porque a gente discute, eu sei que no Brasil a gente ainda não consegue justiça no sentido de punição, né? A punição ainda é uma coisa muito nova e pouco a gente consegue, e aí tem a ver com o terceiro, que é a segurança pública, a mudança do olhar sobre o que é de fato a segurança pública. Mas quando a gente está falando de justiça, não basta só punir quem cometeu a violência. A gente tem que falar de reparação da vítima. A gente tem que ter um cuidado com a pessoa que sofre a violência. Aprendi muito nesses últimos 2 anos com as Mães de Maio, numa outra temática, sobre a reparação das mães que perderam seus filhos para letalidade policial, e falam sobre a importância disso. Claro que a gente tem que punir, claro que no campo cultural a Lei Maria da Penha é um marco, né? Que coloca o agressor ali na possibilidade de ser punido. A gente está falando de um país em que até a década de 80 o marido traído poderia cometer crime de honra, que saía impune, completamente proprietário da sua esposa, né? Da sua companheira. Então, a gente vem avançando e pune pouco, inclusive, mas a gente não tem nada do ponto de vista de reparação. Como é que essa mulher vai ser reinserida à vida, como é que ela vai ser cuidada, como é que ela vai continuar a viver, como é que ela vai criar seus filhos, como é que ela vai se reinserir na sociedade sem medo a partir de então, ou se deixa alguma sequela, lesão ou cicatriz, como é que ela vai ser atendida. Tudo isso a gente precisa avançar, que a gente tem muito pouco. E terceiro, eu já tinha falado do ponto de vista da segurança pública. A gente não tem um projeto de segurança pública no país, não tem. A direita tenta sequestrar essa pauta no terrorismo, deixando as pessoas todas assustadas com a possibilidade de violação da pouca propriedade que a maioria da população brasileira tem, né? Se a gente for pensar na população brasileira, a maioria tem pouquíssima propriedade, mas sobre isso fazem
um terrorismo, mas, na verdade, o país não pune quem viola a vida. 8% dos crimes contra a vida são investigados, julgados e tem o seu autor condenado no Brasil. Isso também por um projeto de segurança pública que é ostensivo e voltada para a guerra às drogas. É praticamente só essa temática, pequenos furtos, né? Pequenos furtos da população pobre para higienizar a população, o que a população mais rica não quer ver, mas a gente tem uma total ausência de proteção das vidas. A vida ainda não é um direito inviolável, sobremaneira não é no Brasil. E nas mulheres, muito menos. Esse é um país em que a vida das mulheres, a morte das mulheres é uma verdadeira epidemia. É o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Isso deveria ser alarmante, mas não é. Falando do lugar onde eu estou, quando eu cheguei, no meu primeiro mês, o primeiro ato do Dória foi vetar um projeto de lei da Assembleia Legislativa que obrigava a implementação de delegacias das mulheres em todos os municípios. E delegacias das mulheres 24 horas. Quando a gente está fazendo disputa de segurança pública e a gente pauta pela delegacia da mulher, é porque é isso. É um atendimento de segurança pública voltado, experimentado e treinado para acolher mulheres vítimas de violência que a gente não encontra na maioria dos contatos com a polícia ou com a segurança pública. Dória vetou. A gente sabe que a maioria das cidades não tem nem delegacia das mulheres, as que tem funciona em horário comercial. Na sequência, a Virgínia me lembrou que a gente enfrentou uma dura batalha sobre o PL das cesáreas, que quem terminou de chancelar foi o TJ, o Tribunal de Justiça, esse órgão que é mais um puxadinho do governo do estado de São Paulo. Muito difícil essa localização, viu, gente? Eu acompanho minhas colegas eleitas pelo país e eu tenho certeza absoluta que a Assembleia Legislativa do estado de São Paulo é a pior casa legislativa do país para se estar. Lá a gente enfrenta muita coisa, inclusive os coronéis perfumados agrotóxicos do interior e políticas velhas emperradas. Mas quando a gente consegue algum avanço, como foi derrubar esse projeto de lei, vem o TJ e tenta resolver a situação a favor do que há de mais retrógrado e reacionário. E essa é uma confusão, Virgínia. Obrigada por ter falado disso, porque eu acho que talvez na época, a gente não consiga ter levado o debate para fora da Assembleia Legislativa o suficientemente para as mulheres entender. Muitas mulheres me narram, e a gente sabe que essa também é uma outra epidemia, casos de violências obstétricas, muitos deles. Ficar muitas horas esperando sem atendimento, salas de banho coletiva em que mulheres assistem outras mulheres dando à luz, mulheres que já não suportam mais a dor, completamente desacompanhada. Eu fiz pré-natal no SUS, no postinho do meu bairro, e eu sei o que é isso. Eu cheguei na hora do parto completamente desinformada do que seria o parto. Então, chega alguém para você e fala assim, empurra. E aí você pensa, empurra onde? Empurra o quê? Como é que empurra isso? Da onde? Onde que você coloca essa força? A gente não sabe. A gente não é preparado para isso. E aí você está lá 6, 8, 10 horas esperando tudo que você quer, que alguém resolva a situação. Então, eu também sou um exemplo de mulher que depois de 10 horas de trabalho de parto, eu estava gritando, alguém tira esse bebê daí, pelo amor de Deus. E aí a violência obstétrica, que também é uma epidemia, 4 a cada 10 mulheres no Brasil sofrem violência obstétrica. Um dos diagnósticos da violência obstétrica é pela ausência de médicos, pela ausência de enfermeiros no SUS. As mulheres, às vezes, perdem os seus bebês, e é comum, a gente assiste diversos relatos de mulheres que perdem o seu bebê, e todas elas dizem que uma cesárea, que é uma cirurgia, né? É uma via de parto, mas é uma cirurgia, poderia ter salvado a vida, e de fato poderia. E nós, como mulheres feministas, lutamos para que as mulheres tenham escolha inclusive de não sentir dor, de analgesia, de fazer uma cirurgia, se for necessário, para salvar a vida do seu filho e dela, ou até escolher mesmo. A gente é a favor disso. A gente se colocou contra esse projeto, as pessoas não entenderam, e eu vou aproveitar aqui a oportunidade para debater isso mais abertamente, porque o projeto se tratava de uma publicidade da cesariana num país que já bate recorde de cesarianas.
E a cirurgia não salva a vida da criança e nem da mãe. Como a gente assiste casos de violências obstétricas com mulheres que não escolhem ser cortadas, que não têm direito a acompanhante, a gente assiste violências obstétricas de mulheres que são cortadas, que sofrem cirurgias, que têm pontos mal feitos, que têm órgãos cortados, cabeças de bebês cortadas durante a cirurgia, porque violência obstétrica é violência obstétrica. Independentemente da via de parto, não é esse o encaminhamento para resolver. Já existe legislação no estado de São Paulo, você mulher precisa saber disso, que te dá o direito de escolher a via de parto. Você pode escolher, mesmo no SUS. Um parto em pé, um parto agachada, um parto normal, um parto induzido, um parto com analgesia, um parto vaginal com ajuda e analgesia, uma cirurgia cesariana, você já pode. O projeto se tratava de uma publicidade com uma placa nos hospitais para cumprir e tirar também um marco da saúde, do Ministério da Saúde, que põe metas para menos cirurgias cesarianas no país. Então, as mulheres desinformadas, por óbvio, poderiam escolher a cesariana com a publicidade, mas isso não ia livrá-las da violência obstétrica. Outra informação que é importante é que o Brasil já faz. Os nossos médicos são os melhores em cirurgias cesarianas do mundo. Eles fazem uma cirurgia em 30 minutos no Brasil, e isso a gente não assiste em outro lugar, não se verifica em outro lugar do mundo. O problema é que as mulheres pobres têm menos acesso à informação e menos tempo de recuperação. Imagina, e isso acontece muito, ninguém fala sobre isso, mulheres, mães do segundo ou terceiro filho, solos, trabalhadoras informais, que depois de uma cirurgia cesariana têm os pontos rompidos porque não contam com nenhuma ajuda para se recuperar dessa cirurgia. A quantidade de cirurgias cesarianas também reduz a fertilidade de uma mulher e a segurança da gravidez para mulheres e bebês. Então, cirurgias cesarianas tem que ser feito acompanhada de um planejamento. Não é recomendado que você faça mais que 3 em uma vida, mais que 3 em uma mulher. E nenhuma dessas informações estava previsto no projeto de lei e não é oferecida pelas mulheres. Então, a gente oferecia em contrapartida um projeto de publicidade de cesariana, mais cuidado e mais atenção à mulher grávida no pré-natal, porque a gente tem muitas debilidades no atendimento pré-natal ainda oferecido pela saúde brasileira. Isso foi uma grande polêmica, viu, Virgínia? Muito desentendimento. Muitas mulheres, até as progressistas e feministas, me procurando e dizendo: Mônica, deixa as pessoas fazerem cirurgia. E eu, claro, gente, mulher tem que escolher, já é lei, eu não quero uma placa, eu não quero que a gente perca as metas de redução de cirurgia cesariana. Eu não quero que a cirurgia cesariana seja oferecida só na hora do parto. Tem que falar sobre isso no pré-natal. A mulher tem que escolher a via de parto no pré-natal, não na hora que chega no hospital. Enfim, tem que ser monitorado para saber se é indicado para ela ir para o bebê essa via de parto. Então, esse foi um debate muito acalorado, entre outros tantos, no momento do estado de São Paulo. A gente fala do Bolsonaro porque ele é explicitamente misógino, explicitamente fascista, mas ele encontra alguma resistência no poder legislativo, que é mais consistente do que o Dória, que é menos espetaculoso, mas muito mais sofisticado, elaborado, e consegue executar com mais facilidade, porque não encontra no poder legislativo a mesma resistência. Eu não estou falando de mim, eu estou falando de uma correlação de forças em que nós somos 14 contra 80. Nós somos 4 do PSOL contra 90, né? Num total de 94 deputados. Então, é uma correlação de forças muito absurdas. Eu estou há 1 ano trabalhando para obstruir um projeto de lei que quer proibir as mulheres trans de praticar esporte segundo a sua identidade de gênero, porque para o PP e para o Republicanos, 2 partidos que cresceram muito nessas eleições, e a maior ironia desse país, no meu ponto de vista, é um partido que se chama progressista e, na verdade, é o maior reacionário da nossa história, filho direto da ditadura. Para o PP e para o progressista, mulheres trans têm que continuar obrigadas à prostituição
porque elas não podem ser vistas à luz do dia exercendo a profissão que escolheram. A gente tem 3 atletas profissionais no Brasil inteiro, 3 atletas profissionais transgêneros, 3. E essas 3 serviram para levantar um ódio que me fez trabalhar na obstrução o ano inteiro para impedir que essas mulheres sejam atiradas a time masculino de esporte aqui no Brasil. E elas nem estão nas maiores categorias, porque você deve imaginar a dificuldade dessas mulheres de ter chegado ao esporte profissional, de estarem aí, enfim, onde estão, e levantou esse ódio todo. Se a gente enfrentou um governador que não quer reparar, não quer construir uma rede de segurança pública, não quer mesmo, não estou falando só das delegacias da mulher, eu estou falando de um estado de São Paulo que está desmanchando a Polícia Civil, ano após ano, só se contrata para a Polícia Militar. Eu não estou aqui fazendo publicidade das polícias, eu só estou dando os fatos. Onde se investiga crime é na Polícia Civil. Se a gente desmancha a Polícia Civil e só investe e só contrata policial militar, a gente só vai ter flagrante e ostensivo. É só policiamento de rua. Então, a gente tem as delegacias no estado de São Paulo quase que inteiras ocupadas por funcionários das prefeituras municipais que não sabem fazer o serviço que estão emprestados para fazer. Enquanto isso, a gente amarga a marca de não solucionar crimes contra a vida, de não punir crimes contra a vida. Esse é um projeto do PSDB no estado de São Paulo. Se a gente tem um estado que não valoriza a vida das mulheres mães e não investe no acesso à informação e à saúde no pré-natal, se a gente tem um ataque às pessoas e sua identidade de gênero, seja nesse projeto, seja no outro projeto do Republicanos, que quer proibir qualquer citação à identidade de gênero nas escolas, que a gente também está obstruindo há um tempão lá na Assembleia Legislativa. E o Dória cometeu a palhaçada no ano passado de recolher apostilas porque explicava vocabulário para as crianças sobre o que é ser cisgênero e o que é ser transgênero, sofrendo e cedendo a esse tipo de pressão política. A gente também precisa falar que Dória ataca a vida das mulheres consistentemente com o seu projeto de Estado mínimo. O governador João Dória se elegeu com esse projeto, foi sua bandeira. As pessoas votaram nesse projeto e não refletiram sobre o que é isso, mas ele está implementando. Dória já fechou 12 empresas públicas e está demitindo servidores concursados sem que ninguém fale sobre isso, e a gente está travando uma batalha enorme na Assembleia Legislativa. O Estado mínimo é a falta de serviço público na ponta. O Estado é a escola pública, o Estado é o postinho, o Estado é o hospital, o Estado é o asfalto, o Estado é o saneamento básico, o Estado é a vacina, o Estado é a pesquisa, o Estado é o ensino superior, o Estado é a mediação de conflitos, o Estado é o aparelho público que te atende quando você não tem mais recursos. A ausência do Estado significa que tudo vai virar negócio e a população mais pobre vai ficar sem atendimentos essenciais. E quem mais sofre na ponta, porque estão sendo demitidas, porque a maioria dos servidores, servidoras dos cuidados na saúde também é assim, são mulheres. As professoras do estado de São Paulo, da rede estadual, ganham um salário de fome, sem reajuste há muitos anos, mas quem depende desse atendimento majoritariamente somos nós mulheres. Somos nós mulheres que usamos mais o transporte público, porque a gente vai para o trabalho, porque a gente leva a criança na escola, porque a gente acompanha o companheiro no atendimento médico. Somos nós que temos como única rede de apoio a escola pública e a creche para cuidar dos nossos filhos, para a gente poder trabalhar. Somos nós que pegamos o telefone e marcamos e administramos a agenda de tratamento médico dos nossos idosos, dos nossos mais velhos. Somos nós que buscamos o medicamento de alto custo para os nossos familiares. Somos nós que vamos ao supermercado e vemos o preço das coisas que vai subir, porque segundo o projeto 529 recém-aprovado, todos os produtos com abaixo de 18% de ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadoria, não vão ter mais
verticalmente, todos eles não vão ter mais desconto. Eu sou contra a isenção, benefício fiscal, acho que a gente tem que discutir o quanto o Estado deixa de receber imposto, mas cortar verticalmente todos os produtos nessa faixa é cortar desconto de produtos da cesta básica e de remédio genérico. Então, mais uma vez, o corte é feito na população mais pobre, que mais precisa, e com certeza quem sente primeiro são as mulheres. E é por isso que as mulheres se levantam também, com mais fúria, com mais revolta, com mais organicidade, e é por isso também que a gente está organizada para batalhar. Esse mandato aqui tem servido à luta, eu acho que ele é um mandato movimento, ele é um mandato luta, ele é um mandato serviço, ele é um mandato junto com o movimento. A gente não vê ainda nessa conjuntura perspectiva de mudar a correlação de forças. Agora, nessa última eleição de 2020, a gente deu uma avançada, mais mulheres feministas eleitas, mais mulheres negras eleitas, e a gente vai aumentando a correlação de forças, mas eu também não boto fé só no parlamento, eu boto fé na luta, na rua, na organização de mulheres. O momento não está fácil, a gente precisa ter consciência disso, eu preciso ser sincera, mas eu tenho certeza que a gente está se organizando para mudar as coisas e que o dia deles estão contados, porque as pessoas estão vivendo a sua experiência com a extrema-direita, com o fascismo, e estão sentindo democraticamente na pele que não é o caminho do corte, da austeridade, da responsabilidade fiscal, que é irresponsabilidade social, do fascismo, da truculência e da violência da masculinidade tóxica que vai nos tirar do buraco que a gente está. Então, eu tenho muita fé na luta, tenho muita fé na gente e no progresso e o ascenso do movimento e da luta feminista. Obrigada, deputada. Nossa, quantas lutas, né, que travamos aí, ter o seu mandato aí colaborando, sendo ponto de apoio a essas lutas. Aqui, né, Maíra, nós temos esse movimento o movimento estadual Somos Todas Professoras, é um movimento de luta das professoras de creche, que recebe as nomenclaturas auxiliar de educação infantil, monitora, auxiliar de desenvolvimento infantil, mas que são as professoras responsáveis pela educação, né, das crianças, num espaço exclusivo de educação nas creches públicas de mais de 50 municípios, e temos os nossos direitos negligenciados aí pelo Estado, né? E hoje esse nosso movimento, eu acho que é um sopro também, né, ter aí esses coletivos organizando as suas lutas nos municípios, e dentro desse processo a gente vem se construindo, vem se fortalecendo, vem se formando e principalmente a gente vê como todas essas lutas, elas andam juntas, e mais uma vez são as mulheres que vão à frente, e não tem também como a gente avançar se não derrubarmos o governo Bolsonaro, o governo Dória, né? O Bolsodória, como foi colocado, que apoiou, né, 97%, como foi colocado aqui na live, Bolsonaro. E aí, quando a gente fala, né, dessas políticas misóginas, nós não temos, né, professora Virginia, como não lembrar, professora Carol, que durante a aprovação dos direitos das trabalhadoras domésticas, que são, né, composta por mulheres e que sustentam as suas famílias, muitas vezes mães solos, que têm 3, 4 jornadas, o Bolsonaro votou contrário. E que, assim que foi eleito, nós temos que trazer, sim, que foi o primeiro projeto posto para aprovação, foi a reforma da Previdência, proposta aí pelo Guedes, né, que a gente tem que trazer também do Guedes, que também traz essas políticas misóginas de ódio às mulheres, e que fez ampla campanha aí junto ao Dória também para aprovar a reforma da Previdência, que piora ainda mais as condições de vida do trabalhador, e nós, mulheres, sofremos muito mais com essa reforma, em que foi proposta aí pelo governo Bolsonaro, né? Não esquecendo que a primeira reforma da Previdência ela veio no governo Fernando Henrique, depois no governo Lula, né, no PT, e aí o Bolsonaro intensifica.
E também temos que trazer essas políticas misóginas do governo Bolsonaro, reforçando que ele também votou favorável à PEC 95, que congela o investimento, né, o repasse de verba nas áreas sociais, inclusive para a educação. Nós, professoras da educação infantil, que estamos na ponta, Carol, na ponta da ponta da ponta, aqui na creche, sofremos ainda mais com essas PECs, em que não podemos esquecer, Bolsonaro votou favorável a essas medidas, que pioram ainda mais as condições de vida da classe trabalhadora e nós mulheres. E aí, quando apresenta, e essa PEC, ela impacta diretamente nas políticas aqui do município. E também, quem são os nossos representantes no município, né? Muitas vezes são representantes apoiadores do governo do Bolsonaro, que junto a ele pressionaram, né, nas câmaras municipais para a aprovação dessas reformas. Então, a gente tem que trazer quais são essas políticas misóginas do Bolsonaro, de ataque sim ao direito da classe trabalhadora, aos nossos direitos sociais e a nós mulheres. Só trazendo um pouquinho de algumas coisas que foi colocada, né? E também a reforma trabalhista, que hoje aí, como a Maíra trouxe, né, para criar, né, já essa discussão de criar um aplicativo, né, para as trabalhadoras domésticas, as mulheres, mais uma vez. O que é isso? Isso vem a partir da reforma trabalhista, que retira direito dos trabalhadores, das trabalhadoras, que são as mulheres, o maior número, as mulheres negras, principalmente nós, mulheres, no setor aí de desemprego. E o Bolsonaro votou favorável à reforma trabalhista. Então, nós vamos sim colocar porque isso influencia diretamente nas políticas públicas que nós reivindicamos de combate à violência, né, de direitos sociais. Né, e que, inclusive, o próprio governo Bolsonaro também reduziu, né, até busquei aqui para ver os dados certinho, né, reduziu o repasse de verbas no combate à violência contra as mulheres. E que isso reduz verba para os estados, reduz para os municípios, mas os estados desses governos de direita e extrema-direita são os grandes apoiadores do governo Bolsonaro. Então, nós temos que colocar assim. Só isso que eu queria trazer assim para fomentar aí, e acho que a gente pode fazer uma rodada aí uns 3 minutos para concluir. Eu dei uma olhada aqui nos comentários e nas perguntas, são várias saudações, e só eu até separei aqui o coletivo deputada vem buscando nos municípios as políticas públicas de combate à violência, né, a violência de gênero, também as medidas, a gente vem fazendo uma pesquisa buscando os dados nos municípios, e isso também vem sendo um processo de formação, né, também para todo o coletivo, e aí nós temos relatos de diversos municípios em que, como você já colocou, as delegacias elas funcionam em horário comercial, na maioria, sendo que o maior índice de violência né, nos finais de semana, feriado prolongado ou após as 18. Por conta da pandemia, ela fecha às 17, e diversos municípios ainda são homens, são delegados, inclusive... Aqui teve um município, deixa eu colocar aqui, em Taboão da Serra, temos a Delegacia em Defesa das Mulheres, escrivões, que abrem de segunda a sexta, das 9 às 18. Neste momento, a pandemia vem fechando às 17. Ao ser questionada, isso medidas, né? Ao ser questionada por não ter plantão, eles colocaram que isso são regras do Estado. Né? E aí teve outros municípios também, estou tentando encontrar aqui os relatos, que elas ficaram 2 horas, Maíra, só sentadas na delegacia esperando
que trouxessem esses dados, também atendida por homens, né? E que isso foi muito... elas se sentiram assim muito mal e viu assim a dificuldade que as mulheres enfrentam ao apresentar uma denúncia, sem contar que às vezes são desencorajadas por homens e mesmo por outras mulheres escrivãs, policiais, né, que atendem. Também teve relato, acho que é de Suzano, que os dados conflitam entre o que a delegacia trouxe e o que consta na prefeitura. E há nesses municípios alguns rondas, são guardas municipais, guardas civis, enfim, para garantir essas medidas protetivas, né? Mas a maioria desses municípios que já levantaram esses dados, o que não há plantão, né? E são horários comerciais e várias não têm delegadas, né? Então só queria trazer isso para fechar aqui um pouquinho desses relatos. E aí, concluindo a minha fala, até a gente vai durante esses 16 dias de ativismo. A ideia é a gente publicar na página Somos Todas Professoras esses dados que são alarmantes, mas que é uma subnotificação, até porque há um desencorajamento da denúncia também, né? E essa dificuldade de acesso, né? Então, eu já concluo aqui e passo aí, vamos seguir a mesma ordem para considerações finais, se quiser trazer mais alguma coisa, seguindo Carol, tá bom? 3 minutos. Acho que a Maíra, perdão, é a Maíra e depois a Carol. Isso que eu ia perguntar, sou eu? Não, eu queria falar que para mim foi muito bom ter participado da live, acho muito importante o movimento e essas discussões, né? Eu tenho muito orgulho de ser professora, inclusive participei de algumas lives aí durante a pandemia, e eu sempre falo isso, que o último grande ato dos professores foi estar no dia 3 de março se enfrentando com a polícia do Dória contra a reforma da Previdência em São Paulo. Eu me orgulho de ter estado naquele momento, e para mim, assim, a nossa categoria é composta majoritariamente por mulheres, com certeza a gente tem muitas formas de nos organizar, e acho que a gente tem a força para poder combater todos esses ataques à educação, mas também todas essas questões, né, da violência machista do Estado capitalista. E também queria recordar aí para as professoras do município de São Paulo, né, do beijo do Covas, né, que ele mandou também em meio à repressão às professoras municipais, quando ele também estava aprovando a reforma da Previdência em São Paulo. Teve todo um debate aí no chat que eu estava lendo, o pessoal falando de relembrar o passado, que quem vive do passado é museu e etc. Estava rolando um pouco essa discussão, e eu acho que justamente a gente retomar os acontecimentos do passado tem que servir para a gente se preparar para enfrentar as coisas que estão colocadas no futuro, né? Então, acho que tudo isso que está acontecendo tem que servir bastante para a gente poder pensar que alternativa a gente tem que construir, como a gente tem que conseguir fazer uma discussão bem séria da importância do movimento de mulheres para que a gente possa combater o governo Bolsonaro, mas também os golpistas, né, que foram aqueles que atuaram pelo golpe institucional e agora falam contra o Bolsonaro. O Dória é um bom exemplo, falou tanto contra o Bolsonaro, mas não garantiu teste massivo para a população de São Paulo segue morrendo de Covid, inclusive tem a questão da subnotificação, mas também tem os dados que foram escondidos aí antes do primeiro turno das eleições, uma série de questões, né? Então, acho que é bem importante a gente ver isso, né? Porque muitos dos que dizem que estão hoje contra o Bolsonaro são aqueles que atuaram para que o golpe fosse efetivado, para poder atacar o conjunto da classe trabalhadora, e em especial as mulheres. Depois, queria colocar uma coisa que eu acho que é bem importante a gente pensar, é que o Estado capitalista é aquele que faz as leis, é aquele que julga, é aquele que fala contra a violência à mulher, mas acontece casos como que a gente viu da Mari Ferrer, acontecem casos como daquela menina que foi violentada, ficou grávida e não podia fazer o aborto, a extrema-direita organizou atos contra a menina. Esse é o mesmo Estado capitalista, né? Então, por isso é bem importante a gente marcar que a igualdade perante a lei
não quer dizer igualdade perante a vida. E a igualdade perante a vida, a gente tem que arrancar no combate, arrancar nas lutas, na nossa organização independente, junto aos outros setores oprimidos. Então, acho que essa é uma discussão muito importante. Agradeço muito pelo convite, estou à disposição para outros debates, e eu acho que a gente tem que seguir com essa força, porque a gente tem uma luta árdua, mas que eu tenho certeza que a gente vai ser vitoriosa no final, que é contra a extrema-direita e contra o conjunto dos ataques dos capitalistas. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada, Maíra. Carol? Pessoal, muito, muito obrigada pelo convite. Foi muito boa essa atividade, aprendi muito. E eu queria saudar todas as professoras que estão aqui participando e nos assistindo e comentando, porque nós somos muito guerreiras nesse momento da pandemia, essa história de ensino remoto. A gente não sofreu somente a dupla jornada de que a gente já trabalhava cotidianamente, a gente sofreu tripla, quádrupla jornada, cuidando dos filhos em casa, ajudando os filhos com o ensino remoto, a gente tendo que fazer aula online com as nossas crianças, os nossos alunos. Então, assim, uma situação muito difícil. Além de sermos todas professoras, somos todas muito guerreiras e muito combativas, com certeza. Então, queria fazer essa saudação e dizer que, na minha fala inicial, eu fiz esse resgate histórico, falei do passado, e agora eu queria reforçar o nosso presente, porque certamente esse momento de crise econômica profunda e de pandemia agravou muito todo esse cenário, toda essa trajetória, agravou muito, inclusive, a situação de violência das mulheres. Ficaram mais em casa, que perderam seus empregos ou que seus maridos perderam empregos, estão submetidas a menor renda, a condições mais precárias, a mais dificuldade de colocar comida na mesa, de pagar as contas, né? Então, as mulheres também foram que tiveram na linha de frente dos serviços essenciais, né? Se a gente olha para as operadoras de caixa de supermercado, são todas mulheres, para as faxineiras dos hospitais, dos supermercados, dos locais públicos, são mulheres, para as trabalhadoras da saúde, da enfermagem, da assistência social, são majoritariamente mulheres. Então, as mulheres tiveram um papel fundamental no combate ao coronavírus e ficaram, inclusive, mais expostas, mais vulneráveis, né? E eu queria fazer referência também a duas trabalhadoras domésticas que foram um símbolo também do que as mulheres sofreram nesse período da pandemia, que foi a Cleonice, uma trabalhadora doméstica lá no Rio de Janeiro, que foi o primeiro caso de morte por coronavírus no estado do Rio de Janeiro, se eu não me engano, foi o segundo do Brasil. Os patrões delas tinham acabado de chegar da Itália, contaminados com o vírus, passaram o vírus para a empregada, a Cleonice, e ela veio a óbito. Foi um dos primeiros casos de morte por coronavírus no Brasil. E da Mirtes. A Mirtes é uma empregada doméstica que trabalhava lá no Recife, em Pernambuco, uma mulher negra, trabalhava na casa de, inclusive, coronéis políticos muito fortes lá no Pernambuco, né? Na casa de um prefeito de uma cidade lá, vizinha a Recife, e ela deixou o filho dela em casa, com a patroa, porque ela não tinha com quem deixar, não tinha creche, teve que passear com o cachorro da patroa, a Sari Corte Real, e o Miguel, filho dela, caiu do 9º andar e veio a óbito, né? Então, eu queria fazer referência porque eu acho que são casos muito simbólicos do tamanho da violência, da exposição que as mulheres no Brasil estão expostas, estão vulneráveis, e também que 64% das famílias que estão em condição de extrema pobreza no nosso país, elas são chefiadas por mulheres, né? Então, uma situação muito dura, não tem como a gente fazer esses debates em separado, e com certeza toda a trajetória histórica
que a gente percorreu até aqui no nosso país, ele leva a essa situação, né? E aí eu queria lembrar de uma música do Paulinho da Viola, que ele diz o seguinte: meu pai sempre me dizia, meu filho, tome cuidado, quando eu penso no futuro, não esqueço do passado. Então, se a gente não olhar para o futuro, sabendo exatamente os passos que a gente percorreu até aqui, a gente cai no erro gigantesco de repetir os mesmos erros indefinidamente. E é isso que a gente vem fazendo nesse país há 500 anos. A gente precisa parar de repetir os erros. A gente precisa olhar para o futuro e ser um futuro diferente do que tem sido há mais de 500 anos. Então, queria parabenizar o movimento Somos Todas Professoras, estamos juntas, e com essa luta que vocês têm feito, é uma inspiração para todas nós, professoras de outras redes, de outros lugares, e estamos juntas para travar essa batalha e garantir esse direito. Obrigada e boa noite. Virgínia? Ah, sim. Tá, estava esperando você me indicar aí. Bom, eu queria assim, agradecer, claro, foi muito importante, principalmente na data de hoje, né? A gente iniciar esse período aí com toda essa força dessas mulheres guerreiras que estão aqui com a gente, né? E eu queria, assim, colocar uma questão que a gente, sob situações, condições excepcionais, a gente precisa ter medidas excepcionais, quer dizer, aquelas políticas que existem, elas precisam ser adaptadas às situações excepcionais. A gente está falando aqui de mulheres que perderam o trabalho, mulheres que estão vivendo a violência doméstica, e aí por uma questão burocrática de horário, né, você limita esse atendimento às mulheres, né? Eu entendo que se a gente vive numa situação excepcional, a gente precisa cobrar também medidas excepcionais, né? Que as regras elas se adaptem às necessidades das pessoas e não às necessidades de um aparelho administrativo, né? Eu acho muito importante isso. E eu queria também lembrar, né, que as mulheres foram as mais afetadas pela pandemia, né? Elas perderam, mais de 500 mil mulheres perderam seu emprego. E que pela mobilização da bancada do PSOL, entre outras, mas principalmente a bancada do PSOL, essas mulheres não ficaram desassistidas, né? Não, o governo Bolsonaro tinha estabelecido em R$ 300 esse auxílio e emergencial, e felizmente houve uma luta, né, na Câmara Federal, aumentando esse auxílio para 1.200 no caso das mães solo, né? E que a gente vai precisar novamente estar em luta para reivindicar a continuidade desse auxílio enquanto a gente estiver durante a pandemia, né? A gente queria também ressaltar essa perspectiva em São Paulo, eleitoral em São Paulo, né, com um candidato aí que tem toda uma proposta de humanizar a cidade, a maior cidade da América Latina, e que isso nos anima muito, né? Nos deixa assim esperançosa no sentido de que é uma voz que se levanta contra esse bolsonarismo, contra essa política da mais violência, né, para garantir mais privilégios daqueles privilegiados. Então, eu espero realmente que a gente vá inaugurar um novo tempo na maior cidade. Eu nasci em São Paulo, tenho um carinho, um afeto especial pela cidade, né? E realmente estou aí desejando muito que haja essa mudança e que São Paulo seja um exemplo para o Brasil. Agradeço, sim, o teu convite, foi uma honra estar aqui, parabenizo todas as mulheres que estão nessa luta com você, né? E desejo realmente, né, que essa luta tenha a consequência esperada em breve.
Deputada? Bom, também agradeço a noite de troca com vocês, poder ouvi-las. Eu acho que essa experiência é, sobretudo, muito importante para mim, né? Estar em contato direto com quem está no asfalto, quem está no piso, vivendo a realidade concreta junto com a maioria da população. Pegando o gancho com a Virgínia, de novo, lembrar que nesse final de semana aqui em São Paulo tem eleição, em algumas cidades pelos interiores também tem. Eu acho que a eleição é, como eu disse, parlamentos, parlamentares, o poder executivo e os políticos como um todo é uma parte, né? Uma parte da tarefa, não é só por aí. Até porque nós nos organizamos nas ruas, até porque nós nos organizamos na sociedade, é que hoje a gente consegue eleger algumas pessoas do campo progressistas, mulheres, enfim, negros, negras, LGBTs, mas a eleição de São Paulo é, sobretudo, um marco que pode marcar o fim desse momento de ascensão do fascismo no Brasil e o fim dessa experiência, infelizmente, muito infeliz. Claro que a gente ainda tem que avançar muito, já disse aqui, né? Olha no PP, olha no Republicanos, cresceram demais, PSD cresceu demais, então isso não significa que, de fato, nós estamos apostando ainda numa mudança, uma guinada mais democrática no Brasil, mas tenho fé, tenho esperança, vamos seguir lutando sempre. Hoje também é o dia de não violência, né? Eu espero que a gente tenha todos os dias de não violência contra mulheres, negros e negras, contra as crianças também. Também é bastante invisibilizado, mas a gente precisa falar da quantidade de não sujeitos culturais desse país que sofrem violências cotidianas e que não têm direito sequer a uma vida digna, e entre elas as crianças. O número de violência contra as crianças subiu muito nessa pandemia e elas ficaram completamente sem canais. Vocês lembraram que a escola é um importante lugar de contato em que essas crianças tomam consciência do que é a violência, do que é seu direito, do que é o seu corpo. E muitas vezes, por mais que a gente queira que houvesse outros aparelhos de acolhimento, são as professoras na sala de aula a acolher e entender o que acontece com essas crianças em casas e trancadas nesse momento de quarentena com a sua família. Aumenta muito o número de violência, que todos os dias sejam dias de não violência, mas a gente precisa começar a construir esse lugar, e eu acho que a escola e a educação é um bom espaço para a gente começar a construir essa sociedade também. Então, agradeço muito. Obrigada, gente, pela troca. Boa noite. Obrigada. Eu só compartilhar aqui com vocês para concluir mesmo, pegando um gancho com a fala aí da deputada, eu sempre trago nas lives a fala do nosso secretário, né, aqui de Vinhedo, que em Vinhedo também o atual governo é o governo PSDB, e o nosso secretário, ao ser questionado numa oitiva aqui na Câmara Municipal sobre a luta, né, da categoria pela inclusão no plano de cargos e carreira do magistério e o reconhecimento da atividade docente, ele responde assim, mas se todo mundo virar professora, e daí? Quem vai limpar a bunda do bebê? Então, nós fizemos, claro, né, vários debates e trazemos sim essa fala, porque o limpar a bunda do bebê, o trocar fralda, ele é um ato revolucionário e que, inclusive, o trocar fraldas, além de ser um momento, né, de construção de vínculo da criança ter contato com o próprio corpo, né, com o eu, com o outro, compreender que naquele corpo dela só toca quem ela permite, ensinar o cuidado. É também um momento, né, é nesse momento que muitas vezes que nós percebemos o abuso de crianças, que muitas denúncias elas partem da escola, né, que é um canal ali fundamental, né, de combate à violência e também
é um espaço fundamental da gente trazer esse debate mesmo sobre gênero, sobre papel, né? Que ali a criança ela brinca porque lavar louça é papel de todos que moram na casa, cuidar da casa, né? E inclusive nós enfrentamos quando os pais vêm buscar muitas vezes e vê seus filhos brincando de bonecas, né? Falas machistas, e misóginas, e aí nós temos um presidente que reforça esses estereótipos, esses papéis, e que é papel da escola, e que as escolas, o Estado, né, o município, as secretarias, elas seguem negligentes em exatamente em não fazer esse papel, esse debate, esse combate, principalmente esse papel de prevenção, que é o que está na Lei Maria da Penha, e a professora Virgínia fez, aqui em Vinhedo faz esse trabalho, né, que é papel, sim, da escola, e passa a ser perseguida, né, passa por uma perseguição política e por grupos misóginos que são apoiadores do governo Bolsonaro, né? Então, acho que a gente tem que trazer mesmo, né, trazer sim esse debate, porque é um debate essencial de combate a essa violência, né, de superação ao machismo que é estrutural. E para a gente seguir avante, é preciso sim derrubar Bolsonaro, Dória, né, todo o sistema, né, para a gente sim acabar com o racismo, né, com o machismo que é estrutural, com todo esse sistema que nos oprime e nos violenta diariamente. Mas é isso. Só concluo reafirmando, né, somos todas professoras, uma luta das mulheres trabalhadoras que vem com um sopro e uma força, com força e coragem para enfrentar e derrubar todo esse sistema. Agradeço imensamente em nome do movimento estadual a participação de todas, de todos e todos que nos acompanham aí em suas casas, em especial as nossas convidadas. Um prazer estar aqui essa noite debatendo com você, Maíra. Aguardamos os textos, os podcasts. Foi um prazer enorme ouvir a Carol. Essa aula da Carol, ela tem muitas aulas para contribuir. Essa força da professora Virgínia, que é a inspiração. E ter a nossa deputada Voz lá na Lesp, junto, enfrentando aí, estando ali como linha de frente, mas contando com a gente aqui, estruturando tudo isso. Muito obrigada. Somos todas professoras. E pela vida das mulheres, força e coragem, avante. Uma boa noite.